Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Sessão Cinema. Eu me chamo Eduardo, e no vídeo de hoje veremos erros que você não percebeu em Brinquedo Assassino. Mas antes de começar, já peço para que vocês se inscrevam no canal e deixem o seu gostei, para que o YouTube entenda que vocês gostam do que postamos aqui e continue mandando mais vídeos para vocês. Também deixe um comentário sugerindo outros vídeos. Feito isso, então vamos para o vídeo. About child's play. No começo do filme, conhecemos Charles Lee Way fugindo do detetive Mike, onde o seu comparsa Ed já está esperando para eles fugirem. Mas o detetive acerta um tiro na perna de Charles, fazendo Ed meter o pé dali, deixando Charles para trás. Então, vendo que não tinha mais saída, Charles entra dentro de uma loja de brinquedos que estava fechada, atirando na fechadura. Não sei como isso foi possível, se o tiro nem ao menos acertou a fechadura, e a porta magicamente se abre. Mas que bruxaria é essa? Não é feitiçaria, é tecnologia. Logo em seguida, Mike vai atrás de Charles. Enquanto isso, ele está perdendo muito sangue por conta de um tiro que ele levou do detetive, o que o faz cair por cima de uma prateleira cheia de bonecos. E já que ele sabia de voodoo e magia, ele transfere a alma dele para o boneco através de um ritual chamado Dambalá. Enquanto acontece essa macumba toda, vemos ele segurando o boneco pela roupa e logo em seguida ele tá com a mão aberta sobre ele e depois volta a estar segurando pela roupa. E fica assim até ele completar a transferência demoníaca. Para o boneco. Logo depois, um raio faz a loja de brinquedos explodir, jogando o detetive para longe. Mas por sorte ele está bem, o que eu digo mesmo para Charles que agora está dentro do boneco. Depois, conhecemos um garotinho, que está completando 6 anos, chamado Andy. Ele está assistindo um comercial sobre um boneco chamado Cara Legal. Logo ele fica querendo ganhar um. Então ele prepara um café da manhã para sua mãe Karen. Mas o que há de errado com esse café da manhã? Já que 2 segundos depois ele é diferente. Vemos que no prato tem mais cereal do que havia antes. Também vemos que o pote agora está mais longe da caixa de cereal, se antes ela estava praticamente encostada nela. Além de que, a caixa de cereal está ao contrário. É só olhar para o boneco aqui na embalagem, agora não vemos mais a tampa azul porque o pote está na frente. Além de que agora não vemos nada perto da caixa de cereal. E antes tinha uma colher, também vemos que a mesa agora tem mais cereal que antes. Depois, ele sente um cheiro de queimado e vê que são as torradas que ele tinha esquecido na torradeira. E ele põe tudo naquele prato cheio de cereal, depois põe a manteiga, vemos que ele deixa a colher suja de manteiga em cima da mesa, mas quando ele pega a bandeja, já está dentro do pote de manteiga. Também vemos uma tampa laranja sobre a mesa e que segundos antes não estava. Quando ele está assistindo televisão, vemos que ao lado da televisão há uma cortina clara e um espaço vazio entre eles. Mas momentos antes, não era bem assim. Compare as cenas. Tempo depois, Andy corre para abrir os presentes que ganhou da sua mãe. Ansioso porque pensou que era o boneco, descobrindo que era a roupa. Mas sua mãe promete que um dia vai dar um para ele. No trabalho, sua amiga Meg chega dizendo que tem um vendedor ambulante vendendo esse boneco. E ela vai dar uma olhada, e acaba comprando o boneco por $50. Muito atento à lixeira, porque ela se fecha sozinha. Além de que, apareceu alguns papelões, e que antes não estava. Depois de comprar o boneco, elas voltam para a loja. Quando seu chefe pede para ela trabalhar até tarde porque uma pessoa faltou, o que a faz pedir para Meg cuidar de Andy essa noite. Mas antes disso, ela poderia passar em casa primeiro e depois voltar para o trabalho. Depois de ficar tudo acertado assim, Karen vai em casa para entregar o boneco a Andy, o que a faz ficar muito feliz quando Andy a abraça. Logo depois, vemos Meg assaltando a geladeira da cozinha enquanto Andy brinca com as ferramentas. E quando Meg vai levar Andy para dormir, vemos que a caixa de ferramentas está entre as pernas dela, e logo em seguida está ao lado da perna, e não mais entre as pernas. Logo depois, ela leva Andy para o quarto e pede para que ele vá escovar os dentes. Então, ela vai para a cozinha guardar os pratos. Preste atenção nisso. Ela guarda os pratos, e vemos que não sobrou nenhum em cima da mesa. Depois vemos Andy indo escovar os dentes. E quando mostra ela de novo,
ela tá indo novamente guardar os pratos, sendo que ela já havia guardado tudo. Então ela se assusta com o barulho da televisão, e quando ela chega na sala, encontra o boneco sentado na poltrona assistindo o noticiário. Então, ela pensa que Indy colocou o boneco lá na sala e ligou a televisão. Então ela põe os dois na cama e vai para a sala. Enquanto ela está lendo um livro, alguém abre a porta do quarto, move alguns objetos do lugar e corre por trás de Meg, mas ela acha que não era nada. Logo depois ela vai dar uma olhada e vê que de fato alguém mexeu nas coisas. Ela também encontra um pote de farinha derrubado no chão. E quando ela se agacha para limpar, podemos ver que a vassoura sempre muda de posição. Às vezes ela está segurando a vassoura por debaixo do braço e às vezes está segurando distante do braço. Além de que, podemos ver que a cadeira está bem próxima do jarro que está as plantas, e no ângulo seguinte, está bem distante. Logo depois de ver que não tinha nada por trás do vaso, ela recebe uma martelada no olho, o que a faz voar pela janela, e quando mostra a janela novamente. Peraí, essa não é a janela que ela caiu, é só olhar para esse modelo de tijolo, eles são diferentes. Como isso é possível? Não sei te dizer. Karen chega em sua casa e encontra vários policiais. Logo descobre o que tinha acontecido com a sua amiga. O policial Mike menciona sobre as pegadas que foram deixadas e pensa que talvez Indy tenha algo a ver com isso e Karen diz que não. Logo todos os policiais vão embora e Indy vem avisar que quem fez isso foi o boneco dele, já que ele tinha visto o sapato do boneco sujo de farinha. Obviamente ninguém acredita e Indy é mandado para o quarto. Mais tarde, Karen ouve o seu filho falando com alguém e quando ela vai no quarto, vê só ele e o boneco. O que ela não vê é que o objeto amarelo muda de posição sem explicação. Além de que a cômoda também mudou de lugar. Antes ela estava um pouco longe da cama e Indy estava no meio entre elas. Agora, ela está bem próxima à cama, praticamente encostada. Indy conta para a mãe que o boneco contou a ele que o nome dele é Charles Lee Way e que a Meg merecia uma lição. O que faz a mãe dele mandar ele parar de inventar coisas e logo ela põe ele para dormir. Mas antes disso, vemos que o boneco está a ponto de cair da cama, mas logo em seguida não está mais. No dia seguinte, Karen leva Indy para a escola, mas quando ela vai embora, Indy foge da escola por ordens do boneco feioso, pegando um trem. Quando vemos o trem, ele tem pelo menos 6 vagões. Mas depois ele diminui para 4. Provavelmente o restante se perdeu no caminho. Logo depois, Indy põe os braços no pescoço do boneco, depois vemos ele só com um dos braços, e depois ele já está sem nenhum braço no pescoço dele. Depois, Andy desce do trem e vai até um lugar que o boneco diz a ele. A casa de Ed, seu ex-ajudante nos crimes. Chegando lá, Andy deixa o boneco sentado em uma cadeira enquanto ele precisa fazer o número 1. E o boneco aproveita para entrar na casa de Ed. Mas antes disso acontecer, podemos ver alguns errinhos. Os entulhos da frente da casa dele sumiu. Também vemos que a janela que estava fechada com algo branco, agora está aberta. Já dentro da casa, o boneco liga o gás para fazer espalhar pela casa toda. Enquanto isso, Andy vê que o boneco não estava mais onde ele tinha deixado e sai para procurar. Ao mesmo tempo, Ed acorda por ouvir um barulho na casa dele, pensando que alguém tinha entrado. Ele usa uma arma para procurar pelo invasor. Mas ele só encontra Andy. No mesmo instante, ele ouve um barulho na cozinha que está com a porta fechada. Então ele abre a porta e atira, mandando a casa pelos ares. Na delegacia, Karen fica sabendo do que aconteceu e pede para que Andy conte a verdade, já que ninguém ali acredita na história de que o boneco está vivo. E o garoto chacoalha o boneco, para fazer ele falar. Aí vemos que o cabelo dele tá bagunçado e logo em seguida tá arrumado. Depois que Andy é levado, para passar um tempo longe de todos, Karen leva o boneco para casa. Desconfiada, ela força ele a falar, mas sem sucesso. Mas quando ela pega a caixa dele, vê as pilhas que caíram no chão, mostrando que ele estava funcionando sem pilha. Para ter certeza, ela olha nas costas dele, descobrindo a verdade. Na casa tá eles dois. Então, de quem é essa mão?
Não sei te dizer. Esses não são os únicos erros. Quando ela estava tentando fazer o boneco falar, vemos que ela coloca o casaco em cima do sofá e logo depois aparece na almofada. Além de que, podemos ver uns livros em cima da TV e que antes não estava. Logo depois dela descobrir que o boneco tá vivo, ela joga ele para longe. Aí podemos ver que os utensílios da lareira mudam de quantidade, sem explicação. Depois de descobrir que o boneco tá vivo, Karen tenta ir atrás dele, mas ele consegue fugir. Então ela vai atrás do detetive Mike para dizer que o boneco tá vivo, mas ele não acredita nela. Então ela procura aquele vendedor ambulante que vendeu o boneco a ela. Ela tenta falar com ele, mas ele tenta se aproveitar dela e o detetive chega para ajudar. O detetive exige que ele diga onde ele conseguiu aquele boneco. E ele fala que conseguiu o boneco na loja de brinquedos que explodiu, e o detetive fica abalado com isso. Daí ele conta para Karen que quem morreu ali foi Charles Way e que ele tinha jurado que finalizaria ele e o Ed, já que foi o detetive quem o finalizou. Então, ele a leva para casa e depois vai investigar os arquivos de Charles Way. Mas quando ele está saindo de carro, o boneco lhe faz uma surpresa nada amigável. Depois tenta finalizar com a faca, errando todos os golpes, o que o faz perder o controle do carro, entrando em um túnel e depois capotando. Mas o que é isso? Um pano foi colocado para cobrir o equipamento de iluminação. Isso não era para ficar tão visível assim. Depois que o carro capotou, o boneco aparece para dar um oi, errando o golpe mais uma vez. Depois vai embora. Melhor seria se o braço de alguém não tivesse puxando o boneco. O boneco dá a volta pelo carro e tenta finalizar o detetive, mas Mike é ligeiro e acerta um tiro no boneco, e logo em seguida ele foge. Depois vemos Karen em um lugar cheio de pintura nas paredes, que parece ser a casa de Charles. Aí o detetive chega e diz que acredita nela, e que descobriu que Charles passava muito tempo com o homem que está pintado na parede. Só precisavam achar ele antes do boneco. Mas já é tarde, porque o boneco encontra ele, e diz que ele levou um tiro e sangrou. O boneco exige que ele tire ele desse corpo, e o homem se nega. Mas o boneco usa o voodoo dele para fazer ele contar, e vocês sabem o que acontece quando se usa voodoo. E vocês também sabem que nessa cena não vai poder faltar erros. Primeiro, vemos que a porta do armário está fechada e logo depois já está aberta. Depois vemos que os botões vermelhos da roupa dele desaparecem e aparecem sem explicação. Depois de um tempo, eles chegam à casa do homem do voodoo e encontram ele ferido. Ele diz que eles têm que ir atrás do garoto porque o boneco vai transferir a alma dele para o corpo do menino e o único jeito é acertando o coração dele. E logo em seguida ele não resiste. Quando eles dois chegaram à casa dele, vemos que o detetive entra com a arma para cima, mas um segundo antes estava para baixo. Quando Karen está falando com ele, ela está com a mão segurando a bolsa, mas logo em seguida, já está no ombro do homem. O boneco chega onde Indy está, e ele corre para avisar. Mas o doutor não acredita. Podemos ver que Indy está com as duas mãos na barra de ferro, mas no ângulo seguinte, vemos que uma das mãos dele some. Então, o boneco rouba as chaves do vigia e entra no quarto de Indy. Mas ele tinha enganado o boneco colocando um travesseiro no seu lugar, enquanto ele aproveita para sair pela porta que está aberta. Mas espera aí, a porta não estava aberta quando o boneco chegou. O boneco joga chaves no chão, que logo desaparece, e depois volta a aparecer, para Indy pegar elas no chão e fugir. Depois, Indy pega uma faquinha para se defender, mas o doutor chega e arranca da mão dele e tenta aplicar uma injeção para acalmar ele. Mas, o boneco aparece e finaliza o doutor. O que não percebemos é que o doutor está segurando a seringa com a mão esquerda e que logo se transforma na mão direita. Depois, Karen e o detetive chegam e descobrem que Indy fugiu e Karen deduz que ele foi para casa. Então eles vão para lá. Em casa, Indy tenta se esconder, mas o boneco é rápido e o golpeia com um taco, o deixando inconsciente. E logo em seguida começa com a transferência. Mas antes dele terminar, Karen chega jogando o boneco para longe, tirando Indy daquele feitiço. O detetive é ferido na perna. Mas quando ele vai atrás do boneco, ele o acerta com o taco de beisebol. Mas quando ele estava prestes a finalizar o detetive,
Karen chega e atira no boneco, e ele logo vai atrás dela que tropeça e cai. Ele tenta morder ela, mas ela consegue jogar ele na lareira, e liga o gás. Mas quando ela vai pegar os fósforos ela deixa cair, mas não consegue alcançar. Então Andy a ajuda acendendo o fósforo, e o boneco o tenta convencer de que eles são melhores amigos para sempre, mas Andy não cai nessa, e faz churrasco do boneco. Aqui podemos ver alguns errinhos. Primeiro, podemos ver a mão de alguém aqui na lareira, provavelmente controlando o boneco. E depois que o boneco é incendiado, vemos que ele perde um de seus sapatos, mas logo em seguida, ele já está com os 2 sapatos. Pensando que já tinha acabado, Andy vai buscar o kit de primeiros socorros para o detetive que está ferido, mas ele vê que o boneco havia sumido. Então ele é surpreendido por ele ainda vivo, mas consegue voltar para o quarto. Sua mãe começa a fechar todas as portas que dá acesso ao quarto, e o boneco começa a fazer vários buracos na porta, e podemos ver que os buracos são diferentes em cada cena. Depois, Karen atira no boneco arrancando todos os membros dele, inclusive arrancando a sua cabeça. Então o ajudante do detetive chega, e não acredita que o boneco está vivo, e Mike pede para que ele veja os pedaços dele espalhados pela casa, mas que ele não mexa nele. Mas mesmo assim, ele pega a cabeça do boneco, e ainda continua sem acreditar. Não até a mão do boneco vir sufocar ele e derrubar a cesta no chão, e que magicamente está em pé de novo. Depois, Karen tira o boneco do pescoço dele, o jogando numa parede, mas quando ele pensa em se levantar, o detetive atira no coração dele, o finalizando, pelo menos até o próximo filme. Mas antes dele ir, ele deixa mais 2 erros. O primeiro é que, quando ele foi baleado, vemos que ele estava bem próximo à cortina e logo em seguida está a 1 metro dela. O outro é que, vemos que ele se deita no chão e tempo depois ele já está sentado. Também vemos que a penteadeira muda de lugar, e o abajur também desaparece. Compare as cenas. Então esse foi o vídeo. Demorou um pouco, mas saiu. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. E se possível deixe uma sugestão de outro filme, para que eu venha trazer aqui para o canal. E esse foi o vídeo, valeu!